e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, podcast que traz mulheres inspiradoras que nas suas áreas fazem acontecer, mulheres de fibra. Hoje eu tô muito feliz, tô muito animada, porque eu tô trazendo aqui a minha sócia e ela vai contar da recepção à sociedade do maior ecossistema de contabilidade do Brasil, como que ela fez isso acontecer. Bem-vinda, Caroline Santos! Obrigada, Cá, pela oportunidade. Espero contribuir aí com todo mundo. Muito legal. E assim, o Líder Maravilha é sobre liderança, sobre mulheres, sobre empoderamento. E se tem uma coisa que essa mulher é, gente, nos bastidores, é aquela mulher forte, empoderada, que dá conta do recado, que bota todo mundo no chinelo. Então, a gente vai falar, Carol, quero que você comece contando pro pessoal da onde você vem, da sua base familiar, da sua história como infância. Como que foi sua infância? Me conta. Bom, a minha infância foi uma infância, no começo, bem no início mesmo, foi um pouco mais tranquila, né? Meu pai, ele tinha um bom emprego quando eu nasci, então no começo foi bem tranquilo. Só que teve alguns problemas, alguns percalços no trabalho dele e ele acabou pedindo as contas. E aí as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis, né? Então, quando a minha irmã nasceu, a gente já não tinha boas condições. Então, eu não tive uma infância muito fácil, nossa infância foi simples, né? Eu digo, eu morei numa casa com 2 cômodos apenas, era quarto e cozinha para nós 4. Eu, meu pai, minha irmã e minha mãe. Então, foi bem difícil na infância. E chegando na adolescência, meu pai, a gente teve que mudar de casa e a gente começou a morar longe da escola onde eu estudava. E aí eu tive que passar um período na casa da minha tia para terminar os estudos, para terminar o colegial. E aí eu acho que foi um pouquinho mais difícil, porque foi quando eu fiquei longe dos meus pais. Eles iam todos os finais de semana na casa da minha tia para ficar comigo. E aí eu acho que foi um pouco mais complicado não ter a presença ali deles, né, nessa fase da adolescência ali. Foi um pouco mais complicado. E a sua tia aí acabou tendo que participar da criação também, né? Sim, do final da criação, vamos dizer assim, né? Sim, minha tia foi uma pessoa que me ajudou muito, eu sou muito grata. Hoje ela é falecida, mas ela me ajudou muito. Eu lembro que às vezes eu aprontava, meu pai chegava para me bater, ela entrava no meio. Aqui não, que ela tá morando comigo. Então ela foi uma mãezona, assim. A minha família é uma família muito unida, assim, as minhas tias. Então a gente sempre teve uma base familiar assim muito unida. Legal. E o que você traz de ensinamento, de base, de ver seu pai trabalhando? A sua mãe trabalhava? Minha mãe era costureira. Costureira. De ver eles trabalhando, dando o seu melhor para trazer para vocês. O que eles te ensinaram? Que você tem uma base muito forte familiar. O que você acha que veio de ensinamento em relação ao trabalho, à parte financeira, enfim? Mesmo tendo uma infância bem difícil, meu pai sempre falou, filha, o que é seu, então não pegue nada de ninguém, caráter em primeiro lugar. Meu pai tinha muito aquela história de pobre só tem um nome, então faça de tudo para que honre o seu nome, honra as suas dívidas, as suas contas. Então eu sempre tive isso do meu pai e da minha mãe, de que eles faziam de tudo para que a gente, mesmo com os apertos da vida, que honrasse as contas, que honrasse todos os impostos, as despesas, para que não tivesse o nome sujo e não tivesse problemas maiores lá na frente. Legal. Uma consciência financeira, independente de quanto dinheiro vocês tinham e quais as condições. Exatamente. Legal. E aí? Aí passou da adolescência, que você começou a trabalhar? Começou a trabalhar no Eu namorei muito cedo, né? Comecei a namorar muito cedo com o pai do meu filho. E então acabou dificultando bastante as coisas, né? Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 14 anos. E casei aos 22. Então, depois que eu terminei o colegial, eu voltei para casa dos meus pais. E já estava namorando ele, né? E fui para o mercado de trabalho.
E aí eu trabalhei como recepcionista num escritório de dentista. E logo em seguida eu entrei numa rede de supermercados. Trabalhava como operadora de caixa. E aí, mesmo namorando com ele, continuava trabalhando ali e tal, tudo. Não foi pra faculdade nesse momento? Não fui pra faculdade. Eu só terminei o ensino médio mesmo. Quando eu trabalhei no mercado, trabalhei lá 4 anos no mercado, e aí quando a gente resolveu casar, aí eu saí do mercado. Ele pegou e falou assim, Carol, vem trabalhar comigo. Na época ele tinha Lan House, na época era muito famoso, né? E ele falou, não precisa você trabalhar para os outros. Tá denunciando a idade, hein, Carol? Exatamente. Ele falou, não precisa trabalhar para os outros, vem trabalhar comigo. E era apaixonada e boba, né? E fui, né? E aí pedi demissão, fui trabalhar com ele e aí nos casamos. E aí, quando eu casei, eu só trabalhava com ele. E aí começou as dificuldades, né? Eu não tive um bom relacionamento. Meu relacionamento foi muito tóxico. E então, eu aprendi grandes coisas ali, que acho que foi ali que me transformou a mulher forte que hoje eu sou. Passei por muitas coisas, muitas humilhações. Então, quando eu engravidei, muitas das vezes, eu ia no mercado, e com o dinheiro contado ali, das coisas que eu tinha que comprar, porque ele não liberava verba, né? Eu sempre fui muito vaidosa com sobrancelha, com cabelo, com unha, e para ele isso era luxo. Então, ele sempre, não, isso não. Então, eu passei por muita coisa na minha gravidez que eu peguei e falei assim, não, quando meu filho nascer, vai ser tudo diferente. E assim foi. Quando o Natan nasceu, eu falei, agora vai ser tudo diferente. Que foi aí que eu entrei no Serac, né? Foi quando o Natan tinha... 4 meses. 4 meses? O Natan era bem nenezinho. E aí eu lembro que eu amamentava e eu sentia muita dor na amamentação. Tive muito problema. E aí eu peguei e falei assim, não, eu vou procurar um emprego, vou me virar. E aí o meu pai foi no mercado, eu falei, pai, traz aquele amarelinho, como é que é, jornal amarelinho que tinha na época? E aí meu pai comprou e vinha com um jornal que era da Zona Norte. E aí lá tava a vaga de recepção. Nossa, eu lembro quando a gente colocava na Gazeta da Zona Norte. Isso, exatamente. Legal. Exatamente. E aí eu peguei e vi lá a vaga e mandei currículo. E aí me chamaram para entrevista. Você acreditava que a gente ia te contratar Não. Com um bebê tão pequenininho? Não. Eu fui e foi muito engraçado porque foi a minha... Eu não mandei outros currículos. Foi o meu primeiro... Falei, vou mandar para cá. Legal. Porque naquele amarelinho tinha muito anúncio ruim, né? Não era anúncio apropriado. E aí foi o meu primeiro anúncio que eu peguei e falei assim, vou enviar meu currículo. Mas eu enviei naquela, acho que não vai dar certo. Naquela pensamento assim, vou mandar alguns para conseguir, né? Exato. E aí me chamaram para fazer entrevista, aí eu fui no Serac. Era na Pujol, não era agora no K1. E fiz a entrevista, mas eu saí de lá com esse sentimento que você falou. Falei, meu filho é pequeno, porque até então eu não ia falar do Natan, né? E aí a gestora perguntou se eu tinha filho. Eu falei, aí eu não ia mentir. Eu falei, tenho. Aí, quantos anos? Aí, tem 4 meses. Com aquele medo de responder. E aí eu saí com esse sentimento de, eu acredito que não vão me chamar porque o Natan é muito novo, né? E aí eu lembro que eu estava no ônibus, voltando para casa, e me ligaram dentro do ônibus já. Assim, olha, você tem disponibilidade para início imediato? Aí eu falei, tenho. E aí eu entrei no Serac. Entrou na recepção? Na recepção. Você lembra quanto era o seu primeiro salário, Lembro. Carol? Quanto era? R$865. Top. Lembro. 865, tudo bem que naquela época era, sei lá, o salário mínimo, não sei. Eu não lembro, mas eu fiquei tão feliz que falei, pra quem não tinha nada, R$865 era tudo. Isso é história na CLT, né? Exatamente. Legal. E aí, você começou na recepção, me conta um pouco da sua trajetória,
o que você foi fazendo para você alcançar os próximos níveis, assim? Qual que é o seu modelo mental de crescimento, como colaboradora mesmo naquela época? O que você fazia para alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, que ainda não é líder, não é empresária? Qual é o modelo mental para você ir galgando os próximos passos? É dedicação, né? Quando eu entrei no Serac, eu tinha o objetivo, né, de dar o melhor para o meu filho, de sair daquela vida de pedir dinheiro para fazer uma unha, de sair dessa mediocridade. Então, eu entrei com uma determinação, uma garra muito forte no Serac de, não, eu vou melhorar de vida, eu vou crescer, eu vou conquistar mais coisas do que eu estou vivendo agora. Isso que eu estou vivendo não me define. E aí, então eu entrei no Serac na recepção e comecei a observar os departamentos. Eu nunca tinha trabalhado numa empresa de contabilidade, então eu não entendia de livro caixa, não entendia de DOI, não entendia de folha de pagamentos. Então eu peguei e quis criar laço com pessoas que pudessem me ensinar, né? Que eu pudesse crescer. Como eu entrei no Serac, eu só tinha o ensino médio, eu não tinha faculdade nenhuma. Eu não tenho uma base familiar que chegou à faculdade. Uhum. Então, as pessoas da minha família é só até o colegial. Os meus pais, minha mãe estudou até a 4ª série, meu pai até a 8ª. Então, eu não tinha conhecimento de muita coisa, né? Você não tinha essa referência também, né? Não tinha. Então, no Serac, eu criei laços com pessoas, aí comecei a observar, perguntava, como que faz isso? Pesquisava na internet, sempre me coloquei à disposição para ajudar. Então, na recepção, foi aí que veio o gancho do financeiro, né? Uhum. Lá na recepção, me colocaram para organizar as notas fiscais na época, que a gente tinha que imprimir todas as notas e colocar em ordem. E aí eu comecei a observar aquelas notas fiscais. Então, eu olhava, colocava em ordem, aí dava para a gestora e perguntava para ela, isso é por quê? E aí ela respondia. Aí eu fui gravando essas coisas na minha cabeça. Aí ela me colocou para cobrar os inadimplentes. Foi aí. Foi aí. Foi na recepção. Desde aquela época. Foi na recepção que eu comecei a cobrar os inadimplentes. Ela, eu preciso da sua ajuda, que você cobre os clientes. E aí eu vi que eu desenrolava na recepção algumas cobranças e aí ela gostou do meu trabalho. A gestora na época, e aí a assistente dela ia sair de férias e ela falou assim, Carol, se por acaso eu precisar, você ajuda no financeiro, no período de férias? Eu falei, ajudo. E aí eu acredito que ela tenha pedido permissão para vocês e ela me puxou para ajudar nesse 1 mês, era só 1 mês. Uhum. E aí nesse mês eu me destaquei, porque como eu te disse, eu era muito curiosa e comecei a observar como que fazia, como que controlava receita, despesa, qual que era o sistema na época. Na época a gente não tinha sistema, acho que era planilha ainda no Excel, então eu não entendia de Excel, então perguntava como que é a fórmula disso. E ela mostrava como que fazia. Então foi assim que eu fui correndo atrás e crescendo no departamento financeiro. Legal. Até aí a gente falou de curiosidade, a gente falou de observação, então a curiosidade e a observação andam juntas ali, e de aproveitar a oportunidade, né? Eu sempre falei que o colaborador que mais se destaca é o pau para toda a obra, que quando tem uma oportunidade, aceita. Pô, se estão me dando uma oportunidade, eu vou aceitar e eu vou me virar. Porque ninguém te dá uma oportunidade para você ir para um nível abaixo. A oportunidade é sempre para cima. Então, se estão te olhando, te enxergando com bons olhos, aceita. Depois, se você vê que não é para você, muda o jogo, mas não barra a oportunidade. É muito importante isso. A Carol sempre fez isso muito bem. E o que eu sinto bastante nos funcionários hoje é isso, né? A gente, às vezes,
pede alguma coisa fora do escopo de trabalho e a pessoa já, opa, não fui pago para isso. Exatamente. E aí que você não cresce, porque o empreendedor olha para você e fala assim, não posso contar com essa pessoa. Exato. E aí, então, eu sempre tive na minha cabeça de agarrar todas as oportunidades. E nesse 1 mês, ela fez a oportunidade, porque na época não tinha oportunidade no financeiro, era só a gestora e uma assistente. Era bem menor, né? Era bem menor. E aí ela me puxou, falou, não, vai trabalhar comigo, e aí ficou a gestora e 2 assistentes. E eu lembro, Ká, que teve uma época também que teve uma outra gestora que ficou doente, e ela fazia Cefaz. E aí a minha gestora pegou isso para ela, falou assim, a gente precisa entregar a Cefaz e você me ajuda? Falei, ajudo, o que precisa fazer? E eu não tinha ideia como que fazia Cefaz. Ela, não, eu vou te explicar. E aí ela me explicou que tinha que ler, e foi uma época bem complicada, porque a gente tinha que entregar as 2 coisas, tanto o financeiro quanto a Cefaz. E aí eu sempre tive a estratégia de pensar em como eu iria executar aquilo. Porque a Cefaz é um trabalho muito de leitura. E ele dava muito sono. Nossa! Então eu falava assim, não, pera. Eu vou chegar, eu vou fazer a Cefaz de manhã. E depois do almoço, que é quando dá aquela, né, baixada, eu pego o financeiro. E aí a gente ficava. Então tinha dias que eu saía do Serac super tarde, para entregar os 2 departamentos, a Cefaz e o financeiro. E por falar nisso, como que você vê, como que você conciliou, organizou, porque às vezes nem é conciliar a palavra, com o Natan? Você extremamente dedicada ao trabalho, por um propósito que é ligado a ele, como que você fez e faz isso com ele? Meus pais, eu tive uma rede de apoio muito boa. Então, o Natan, ele sempre foi cuidado pelos meus pais, né? A minha mãe e meu pai presenciou tudo que eu vivi no meu casamento. Então, ela sabia o que eu queria da minha vida, né? Então, eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha mãe, então eu sempre conversei muito com ela das coisas que eu queria para mim. E ela falava, tô com você, vai, eu cuido dele, fique em paz. Então, eu lembro que o Natan era bem pequeno e às vezes ficava doente, e eu falava, mãe, e agora? Ele tá doente. Aí minha mãe, eu tô cuidando. O que você ia fazer, eu tô fazendo. Então, fica aí no seu trabalho. Se acontecer alguma coisa muito grave, eu vou te ligar. Então, minha mãe sempre cuidou do Natan, meu pai até hoje. Até hoje, principalmente agora com os eventos que a gente viaja bastante, o Natan fica com o meu pai. Legal. Essa rede de apoio foi essencial, Foi, né? para mim foi essencial. Foi essencial. E o que você acha? Pula, depois a gente volta, que o Natan vê a mãe dele trabalhando, prosperando, saindo de uma realidade diferente do que os avós dele têm. O que você acha que isso já mudou na vida do Natan? Pro futuro dele, para a mentalidade dele ver isso? Como que você visualiza isso pro bem? Ele vê que a mãe se esforça, se dedica, mas que conquista seu dinheiro, conquista suas coisas. Como que você enxerga isso profundamente ali no Natan? O Natan hoje tem uma mentalidade que eu não tinha quando eu tinha a idade dele, né? Hoje é muito engraçado que às vezes, eu já até comentei contigo, ele fala, eu não sou pobre, mãe, a gente não é pobre, a gente é classe média. Pobre é aquelas pessoas que moram na rua, mãe. E a gente tem uma casa legal, eu tenho meu quarto, eu tenho meu videogame. Então, e o Natan vive 2 mundos, né? O pai dele não tem boas condições financeiras hoje. Então, quando ele fica com o pai dele no final de semana
E quando ele fica comigo, ele fala, ele relata as coisas, né? Então, ele hoje, ele fala, mãe, eu quero trabalhar, eu quero cuidar de você, mãe. Quando você ficar velhinha, eu que vou cuidar de você. Então, já vem da mentalidade de que eu estou fazendo de tudo para ele. Ele fala, e quando você ficar velha, eu que vou fazer de tudo por você. Ele percebe, né? Percebe. Isso é muito interessante, a história da Carol, porque que eu sei que o pai e a mãe, você me corrija se eu estiver errada, Carol, sempre falaram, a gente é pobre, mas a gente é honesto, sabe? Exato. Sabe aquela crença que você ouve a infância inteira e transmite isso. Queira ou não queira, você transmite o tempo todo para os seus filhos. Então, se você não tem boas condições hoje, mas não fala, não externa isso para os seus filhos, porque eles vão pegar. Tanto que a gente, vendo a Carol nessa trajetória, ela falava o tempo todo. A alegria de pobre dura pouco. Ai, pobre não tem vez. Pobre não tem vez. E isso, gente, faz estragos na mentalidade de uma colaboradora ou de um empresário, faz estragos. Então, se você tem essa mentalidade de ser pobre, de ai, não posso gastar, ai, isso não é pra mim, ai, não sei o quê, cara, muda essa chave. Procura um autoconhecimento, procura uma autoajuda. Às vezes a gente nem lembra, né? Porque os pais da Carol, por exemplo, ela ainda via eles falando e ela adquiriu essa consciência de que ela não deveria mais falar, que isso seria ruim para ela. Então ela conseguiu. Mas às vezes a gente tem pais, avós falecidos, ou faleceram quando a gente era muito novo, enfim, e você não lembra. Então você tenta resgatar isso, que é extremamente importante. E quando a Carol me contou que o Natan fala que eles são classe média, olha a evolução. A Carol teve que quebrar essa crença. Ela teve que quebrar essa crença. Ela foi ganhando mais dinheiro, ok, mas ainda assim, mesmo com muito dinheiro, às vezes a escassez continua. Precisa de escassez mental. Aí ela parou de falar que ela é pobre, que ela era pobre, enfim, ela parou. E aí ela passa isso para o filho dela, ou seja, ela está transformando a geração. E provavelmente o neto dela vai falar que é rico, porque o Natan já vai ser classe média, que em breve vai ser rico. Amém. E os netos da Carol já vão entrar numa vibe diferente. Vai falar assim, não, eu não tenho porque eu não preciso, mas se eu quisesse ter, eu posso adquirir. E é assim que a gente vai trabalhando mentalidade desde pequeno. Então, estejam atentas, gente. Estejam muito atentas em que você fala sobre trabalho, sobre prosperidade na sua família. Se a gente quer que os nossos filhos prosperem, começa na mentalidade. Não é assim, não, tem que estudar. Não, começa na mentalidade de prosperidade. Não, a gente vai ter, a gente pode, a gente conquista. Né, Carol? Com certeza. E tem uma parte da sua história aí, Carol, da sua mudança de casa, que tem a ver com isso, não tem? Tem também. Desde quando eu fui para o financeiro, eu tinha longas conversas com você e com o Johnny, muitas conversas. Então, quando eu fui para o financeiro mesmo, eu tinha um nome sujo, porque ajudando o meu ex-marido a empreender, ele comprou muitas coisas no meu nome e acabou sujando o meu nome. Então, quando eu fui para o financeiro, eu tinha um nome sujo. E só tinha o ensino médio, né? Uhum. Então, em muitas conversas que nós tivemos, o Johnny sempre falou assim para mim, Carol, a responsável pela sua vida é você. Então, se autorresponsabilize das coisas que está acontecendo. Se seu nome está sujo, não é ele, é você que deixou que isso acontecesse. Isso para mim foi muito difícil, porque eu sempre coloquei a culpa nele. Né? Não foi eu que sujei o meu nome, então foi a primeira chave assim que eu tive de vocês, que foi ter a autorresponsabilidade das coisas que aconteciam comigo na minha vida. Muito top. E outra que ele sempre me falou você tá no financeiro como assistente, auxiliar, e você vai ficar aí enquanto você não estudar.
preciso que você mude essa mentalidade e você volte a estudar. Porque eu não tinha vontade de voltar a estudar. Porque eu falava assim, não é para mim, eu tenho um filho pequeno. Não tenho Não tenho tempo, exatamente. Eu trabalho Coisa aqui o chata. dia inteiro, aí à noite para faculdade. Que horas que eu vou chegar em casa? Então eu não me via estudando. E aí foi outro insight que eu falei assim, não, eu vou precisar estudar. Se eu quiser mudar de vida, se eu pegar e falar assim, não, eu quero mais, eu preciso mudar a minha forma de pensar. E aí eu entrei na faculdade. Então foi na faculdade, que depois que eu entrei na faculdade, que aí as coisas fluíram. Eu virei supervisora até chegar à gerência, né? E aí, depois que eu cheguei na gerência, eu não parei de estudar, né? A grande chave foi a minha família, a minha mãe sempre me apoiou, mas o meu pai, ele falava assim, você já fez uma faculdade, para que você vai fazer um MBA? Que foi o meu segundo passo. Aí eu peguei e falei assim, pai, porque eu quero crescer mais na empresa. Mas já tá bom, filha, você já é gerente. Então, eu comecei a ver que na minha casa eu não tinha aquele empurrão que eu tinha no Serac. Você e o Johnny me empurrava para frente e quando eu chegava em casa, e eu sei que é muito por amor que ele falava para mim, porque eu tinha um filho pequeno, mas me puxava para trás. E aí eu peguei, aí numa conversa também com vocês falaram, Carol, eu acho que está na hora de você ter sua casa, de você ter o seu canto com o seu filho. E eu ficava pensando, meu Deus, como que vai ser isso, né? Se eles que ficam com meu filho. Com meu filho, Ai, exatamente. E aí eu tentei conciliar as duas coisas. Então eu aluguei um apartamento, não tão longe da casa dos meus pais, mas não tão perto que eles estejam lá o tempo inteiro. E foi aí que eu comecei a prosperar mais em relação à mentalidade e foi aí que eu comecei a prosperar mais no Serac também. Porque não tendo aquela ambiência todos os dias de tentar te puxar para trás, mesmo com amor, eu consegui sozinha, vocês me empurravam para frente, chegava em casa, pensava e refletia em tudo que vocês falavam e conseguia ir um pouquinho passo a passo para frente. Legal. E foi onde eu cheguei agora à sociedade. Muito legal. O ambiente familiar, com certeza, na grande maioria das vezes, tem muito amor, mas ainda assim a gente dá o que a gente a gente dá o que a gente pensa. Então, obviamente, esse passo fez muita diferença, assim, de você pensar com você mesma, ter o seu momento. E a reflexão, para quem nos ouve, nos assiste, é assim, dentro de casa, você está sendo impulsionada, você está sendo paralisada, você está sendo podada. É muito importante isso. E nós, mulheres, como a gente tem o cuidado, e aí fica nessa, né? Como que eu concilio tudo? Não, vai ser muito pior se... É claro que é intangível, né, Carol? Você não tinha essa... não, tenho certeza que se eu mudar de casa eu vou prosperar. Não existe. Tem que ter essa coragem. Mas não custa tentar, né? Não custa dar esse passo, assim, de... Olha, eu tô aqui, chego em casa, putz, não tá tão legal, vou mudar para ver se dá a diferença. Então... Pega um lugar menor, pode ser um lugar pequenininho, mas que tenha o seu cantinho, que tenha a sua energia, do seu jeitinho. Eu acho que nós, como maturidade empresarial, profissional e até como mulheres, a gente precisa dar esse passo. Eu acho que é muito importante. Sim. E eu aluguei um apartamento bem na pandemia, né, Cá? Porque eu senti essa necessidade de ter o meu canto. Porque foi na pandemia que a gente teve que trabalhar home office, né? E aí foi um pouco complicado trabalhar home office com minha mãe, com meu pai, minha irmã, com o sobrinho. As pessoas querem conversar.
Então, a gente almoça. Ah, você pode lavar a louça? Não, eu não posso, gente. E não é por mal, é porque eu tô trabalhando. E você colocar... Mas acho que a pandemia ajudou, então, nessa decisão. Exato. E você colocar isso na cabeça das pessoas é muito difícil, de que você tá ali trabalhando real. Então, até hoje, quando eu vou para casa do meu pai, que eu tenho que trabalhar, pai, eu vou trabalhar. Aí ele fala, tá bom. Aí ele me chama para conversar alguma coisa. Eu falei, pai, não dá para conversar agora. Deixa na hora do almoço a gente conversa. Então, é difícil colocar isso na cabeça das pessoas que não vivem o que você vive ali todos os dias no Serac. Então, foi uma grande ajuda a pandemia me impulsionou também a ter o meu canto. Falei, não, agora é o momento certo mesmo de ter a minha casa e meu lugar. Legal. E uma coisa legal da sua trajetória é prêmios. Extremamente premiada, né? Quem não conhece a gente tem a meritocracia mensal, meritocracia anual. E a Carol já ganhou quantas vezes, Carol, de gerência? Tricampeã. Eu lembro... O primeiro foi na festa do Azul e Laranja? Foi, eu não lembro o tema, eu lembro que foi ali no Jardim São Paulo. Aquele foi o primeiro? Foi. O do branco? Aquele foi o primeiro que vocês premiaram, não o que eu ganhei. O que eu ganhei... que você ganhou foi do Azul e Laranja. Azul e Laranja. Foi do Azul e Laranja. Que eu lembro que eu falei, o prêmio é da mulherada, não sei o quê. Foi muito legal. Foi muito legal. E eu ganhei a TV também no sorteio nesse dia. Eu ganhei a TV no sorteio. No dia do Azul e Laranja? Foi. Do mesmo... Todo mundo falou, hoje foi sua noite. Mas existe um ensinamento aí, porque você lembrou do Jardim São Paulo, que era a festa lá, que ainda não tinha tema, que você não ganhou. E você ficou possessa, né? Fiquei. Conta como é que foi esse processo para você de entender por que você não ganhou e aí no ano seguinte o que você fez? Que é muito engraçado que nós, funcionários, a gente sempre acha que tá fazendo o máximo, né? Nossa, eu tô trabalhando demais, não é possível, né? Então, eu sabia que eu falava assim, eu me dedico, eu trabalho, eu estudo, eu faço de tudo que me pedem. Então, eu tinha certeza que eu ia ganhar. Porque... É o que eu falo hoje muito com as pessoas que eu trabalho. Eu falo assim, você vê o que o amiguinho tá fazendo? Você sabe do seu. E o seu, tudo bem, você tá fazendo, você tá trabalhando. Só que às vezes aquele amiguinho tá fazendo alguma coisa a mais que você não está vendo. E você não tá nem sabendo. E aí a gente começa a criar coisas na nossa cabeça. Uhum. Então, foi uma grande lição, porque eu tinha certeza que eu ia ganhar aquele prêmio, o primeiro. Eu me dedico, eu trabalho, eu tô aqui todo dia, eu não falto, eu não sei o que. Eu falei, meu Deus, na hora que nossa, eu fiquei bem chateada. E eu não tive inteligência emocional. Ela não ficou chateada, ela ficou possessa. Acabou com o dia dela. Dia, a noite, a semana. Foi mesmo. E foi aí que eu percebi que eu não tinha inteligência emocional nenhuma. Minha competitividade acaba com a minha inteligência emocional. Meu Deus, foi muito engraçado. Porque eu falei, nossa, depois... que acabou a festa, eu tive reunião com os 3, tá, gente? Johnny, Carla e Martins. Na verdade, a festa, naquela época, acho que era de sexta-feira, aí segunda-feira o bicho comeu. Comeu. Foi mesmo. E é uma grande lição também que eu passo para as pessoas. Eu poderia ter ficado chateada e falado assim, não vou fazer mais nada. Não vou me dedicar, não vou dar o meu melhor, eu vou fazer o básico. Me pagam para fazer isso, eu vou fazer isso e pronto, e acabou. Exatamente. Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? As pessoas, não ganhei, fica frustrada, também não vou me dedicar mais, não vou fazer, me pagam para isso, eu vou fazer só isso. E eu não. Eu peguei e falei assim, eu não ganhei esse ano, mas eu vou ganhar o próximo. E eu me dediquei mais ainda. Eu falei, o que eu vou fazer para ganhar esse prêmio? Então, entendeu a regra do jogo. Exatamente. Aí eu falei, vou me dedicar mais, vou estudar, vou
vou me desdobrar. Aí sempre vocês fazem um feedback, né, depois da festa, por que a gente não ganhou. Então eu estudava aquilo que vocês me passaram. Carol, você não ganhou por causa disso. Então é isso que eu vou ter que melhorar. E eu fiz tudo possível e impossível para ganhar no outro ano. Que eu acho que que sirva de lição para todos, é isso. Vai acontecer coisas na vida que a gente não vai concordar, que vai deixar a gente chateado, mas não absorve aquilo dentro de você. Pegue como uma lição e se dedique muito mais, sabe? Tenha mais força, mais garra, que você vai conseguir. Tudo acontece no tempo de Deus, tudo acontece como tem que ser, como tem que acontecer. Então, se não aconteceu naquela hora, é porque não tinha que acontecer de verdade. E, às vezes, se tivesse acontecido comigo naquela hora, pode ser que hoje eu não estaria aqui. Poderia ser que eu tivesse relaxado, ganhei. Mas não, foi uma lição para mim. Eu não ganhei, mas o que eu vou fazer no outro ano para eu ganhar? E aí eu corri atrás. Transforma a frustração em força. Exatamente. E é muito interessante, Carol, vendo a dinâmica da meritocracia de fora, né, como a gente vê, e hoje você também participa, vê isso, que tem as pessoas que não ganhei, não vou saber, vou continuar aqui. Tem as pessoas que até procuram saber por que não ganharam, só que elas não têm constância. Porque a grande chave de você ter ganho 3 vezes o prêmio é a constância. Você sabe a regra do jogo e você mantém. Eu vou fazer este planejamento, é isso, isso, isso. Pô, tem lá o nosso momentual. Não tem um momentual que a Carol não envia. Por quê? Porque é fácil, é simples, é só fazer. E aí às vezes a pessoa não ganha por conta de só isso. Pô, mas você não acredita? Acredito. E você não fez? Passou. E aí vai passando a vida. E são crenças também, né, cara? Que nem o momentual, as pessoas falam assim, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Gente, é só enviar o momentual, não tem nada demais. Qual que é o problema? O que vai trazer de ruim? De ruim para você. Mas de bom tem. Mas de bom tem, exatamente. Então, as pessoas, elas... eu mandei um momentual, mas questionaram alguma coisa. Você se apega a algumas coisas tão pequenas. Só envia e tá tudo certo. Por exemplo, e isso para o empreendedorismo, né, Carol? Por exemplo, a gente precisa de constância. Não dá para um dia estar mega fodástico, num dia tá down. A gente precisa de constância para crescer. Acontece um problema? Aconteceu, passou, já era. Também precisamos. Claro que tanto eu quanto você, a gente foi aprendendo isso ao longo do processo, da vida. Tem muita coisa para aprender ainda. Exatamente. Mas aí se apega a um problema e aí desaba. Aí fica o mês inteiro sem... não. Nossa, o problema... Gente, o problema passou, já foi, bora pro próximo. Exatamente. Então, a trajetória da Carol... é dentro de uma organização, mas tem tudo a ver com empreendedorismo também, se você é líder e empresária. Tem tudo a ver. É constância, é aproveitar as oportunidades, é trabalhar a mentalidade, é querer prosperar independente das adversidades, independente do ambiente que se está. Então, tem tudo a ver. Então, você consegue aplicar isso sendo uma colaboradora ou sendo uma empresária. Exatamente. E como que você chegou na sociedade? Eu acho... O que mais que você fez? Eu ignorei os pontos negativos, porque conforme você vai crescendo, você ouve muita coisa negativa, né? Então, eu entrei cuidando do administrativo do Será que eu cuido até hoje. Então, escutei de tudo. Eu falava de um papel higiênico, gente... Cuidado, gente. Não vamos desperdiçar. Você está enriquecendo eles. Pelo amor de Deus, você fica aí sendo mesquinha com as coisas. Eu sempre estive na minha cabeça. Não, eu estou cuidando da empresa. Porque hoje a empresa não é minha, mas um dia ela vai ser. E agora ela é. E agora ela é. Então, eu nunca me importei com o que as pessoas falavam.
a gente ouve bastante coisas negativas, né? Então eu sempre falo isso para as pessoas, gente, o que você ouve? Se for alguma coisa que for para agregar na sua vida, você ouve e você sente dentro de você. Se for alguma coisa que não vai te agregar em nada, só vai te deixar desmotivada, só vai acabar com o teu dia, entra aqui e sai pelo outro e tá tudo certo. Então eu ouço. Exatamente. Então as pessoas querem reclamar, querem falar alguma coisa, entra aqui, sai aqui, tá tudo bem. Chego na minha casa, deleto e tá tudo certo. Mas as pessoas que vêm falar comigo coisas boas, coisas que vão me impulsionar, que vão... Eu internalizo aquilo. Coisas bobas. A gente sempre dá muitos brindes, né, nos nossos eventos. Então, a gente já deu várias mochilas. Então, hoje eu sou sócia. Aí, um dia, brincando, o Marcelo falou assim, Cá, essa bolsa é sua, isso não é bolsa de sócia. E eu coloquei aquilo dentro de mim, que esse ano eu fui na Disney, falei, não, vou comprar minha bolsa de sócia. Muito então, bem. tipo assim, são coisas assim, são conhecimentos, são insights, são, sabe, que eu pego pra mim o que é bom e transformo em coisas boas na minha vida. Agora, o que é ruim, eu deleto da minha vida e tá tudo certo. Então, a minha mentalidade para chegar à sociedade e o que eu falo muito para as pessoas é isso, é você ignorar as pessoas que te põem para baixo. Às vezes, trabalhamos com pessoas, então ninguém é igual a ninguém. Então, tem muitas pessoas dentro do Será que é completamente diferente da Carol, que às vezes não concorda com o meu jeito ou com as coisas que eu falo, mas eu não tô nem aí, gente. Eu sou eu. Tem um Deus lá em cima que cuida de mim todos os dias, eu sou muito grata. Então, tipo, a semana difícil que eu tenho, no domingo eu vou no culto, escuto a palavra de Deus, e na segunda-feira estou sorrindo de novo e tá tudo certo. Então, é isso, é você pegar e ser você mesmo, é você ignorar as pessoas que às vezes te levam um pouquinho para baixo, te desmotivam, e você... ter uma força dentro de você. Por que você está no Serac? O que você quer no Serac? Aonde você quer chegar? Eu virei sócia, mas eu ainda não quero terminar como sócia gerente. Eu quero diretoria. Eu quero crescer ainda mais. E assim, não é uma coisinha negativa aqui ou outra ali que acontece que vai acabar com o meu sonho, que vai pegar e me desestabilizar. Não vai. Pelo contrário, eu vou pegar aquilo e vou crescer ainda mais. Carol, você é sócia porque você é foda. Você é sócia porque você é dedicada, é uma mulher forte. Você é sócia porque você cuida da empresa, da gente, dos colaboradores, do financeiro, cuida dos clientes, briga com os clientes também. Desculpa, gente. Você é sócia porque você é imparável, você é constante. A gente sempre falou, ó, o prêmio de gerência tem a Carol. Você vai ter que bater a Carol. Não tem outra saída, porque ou mulher constante. Acho que o grande sucesso, o grande ponto do seu sucesso até hoje é a sua constância, é a sua poder de entender onde que você quer chegar, é o foco, principalmente para você. A gente sempre fala, né? A empresa tem que ser boa primeiro para você, para a colaboradora, para a pessoa, para o funcionário, para o sócio. Tem que ser bom primeiro para você, para depois o coletivo se beneficiar. Então, você fez isso sempre muito bem, extremamente executora. Então, a gente falava, Carol, precisa estudar, você vai estudar. Carol, precisamos melhorar tal coisa, você foi estudar. Carol, seu gênio... né? Seu gênio não tá dando, você precisa ver como que você faz tal jeito, você melhorou. Então, assim, você é sócia por conta de tudo que você fez. A autorresponsabilidade é a sua virtude, assim, você botou a autorresponsabilidade na tua cabeça e o seu sucesso é a responsabilidade tua. Eu sou muito feliz de ter você ao nosso lado. A gente ficou muito próximo. Você é sócio porque a gente fez a mudança do K1. Você é a grande responsável pela mudança do K1. K1 é nosso endereço atual. E foi a Carol que achou o lugar e falou: a gente podia vir pra cá, né? Que prédio bonito, tal, novo, né? Foi uma vez. E aí mandou pro Johnny. Aí ela sabe que se fosse mandar pra mim, eu ia falar, não, esquece. Não, esquece. Esquece, tem que fazer reforma, tem que fazer tudo. Johnny, não, vamos. Aí quem foi fazer a reforma fui eu.
com você. Você é sócio porque você compra as ideias, visionária, compra as oportunidades. A gente, do financeiro, agora você cuida dos eventos também, que é o nosso braço que tem nos prosperado cada vez mais. Você é sócio porque você briga por você e briga com a gente. Sim. Então, é muito legal fazer parte dessa jornada com você. Eu me inspiro em você, eu me espelho em você também. A gente tá juntas nessa, a gente tem praticamente a mesma idade, a gente tem filho, a gente dá conta, a gente usa a rede de apoio. Então, saiba que é um grande prazer ter você, uma grande honra ter você como sócio. Eu sou muito feliz de ter você ao nosso lado da mocinha. Carol, temos que encerrar, né? Não sei nem quanto tempo a gente tá. Eu queria que você falasse da sua grande referência como mulher, da sua mãe. Você dá um recado para ela. Agora você me mata. Porque ela tá nos ouvindo, tenho certeza disso. E você com certeza é um grande orgulho para ela. E vai ser um grande orgulho para suas netas. Ela é a sua grande referência de liderança. E como a gente está falando de líder maravilha, dá um recado para sua líder maravilha. Antes de dar um recado, eu quero agradecer. Porque, assim, a minha mãe morreu dia 20 de abril. A gente então, tem 2 meses? Isso, 2 meses. Mas, assim, eu sou muito, muito grata. E eu acho que é isso que me faz crescer todos os dias no Serac. É ter gratidão por tudo que eu vivi. E, assim, eu descobri um câncer na minha mãe. A gente descobriu em setembro. E eu nunca vou esquecer que foi devido aos eventos que ela conseguiu um tratamento paliativo, né? Mas que deu um certo conforto para ela e que a gente não precisou gastar nada de tratamento e que fez toda a diferença. Então, a gratidão de estar num ambiente que fez com que eu pudesse dar para minha mãe um período bem crítico que foi na nossa vida de tratamento para mim. Nossa, e eu acho que é isso que vai me fazer crescer no Serac ainda mais, porque eu nunca vou esquecer disso. Então, eu fui muito apegada à minha mãe. Minha mãe é responsável por todo o meu crescimento no Serac, porque foi ela que cuidou do meu filho. Se eu não tivesse ela, como que seria, né? Sim. Então, eu sou completamente apaixonada por ela. E é muito engraçado que agora eu sou completamente apaixonada pelo meu pai, de ver o homem, tipo, maravilhoso. Eu sempre tive uma família muito boa, mas hoje eu vejo o meu pai assim, eu falo, ele passa por tanta coisa e tá ali comigo o tempo inteiro, com a minha irmã o tempo inteiro, disponível para todo mundo. Então, mãe, obrigada por tudo. Onde a senhora estiver, saiba que eu tô aqui e que eu vou continuar te honrando mesmo depois de tudo. Então, tudo que eu fizer, eu nunca vou esquecer. Caráter em primeiro lugar. Então, tudo que eu sou, eu agradeço demais a você, ao papai, por tudo, de verdade. Eu amo muito, muito, muito vocês. Eu vou sempre te amar eternamente. Ai. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, quem sabe você ainda tenha os seus pais para você mandar um recado. Pega o celular, manda uma mensagem para o seu pai, para sua mãe. E se você não tiver mais, faz uma oração, manda esse recado para eles lá em cima. Mas aproveita o tempo que você tem com eles, porque é um privilégio, né, Carol? Sim. É um privilégio. Então aproveita esse momento que você está vendo, se inspirando na Carol. Mas aproveita o tempo com seus pais, porque é valioso demais. Demais. Hoje eu valorizo... Se antes eu valorizava eles, eu sempre fui muito apegada a eles. Hoje, então, eu e meu pai, nossa,
Meu pai é uma pessoa muito especial. Eu olho pra ele e falo, mano, eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Muito orgulho de ser sua filha. Isso pra mim não tem preço. Lindo, que lindo. Carol, pra encerrar, um recado final pra quem nos ouviu, nos assistiu, a mulher que tá querendo crescer, a mulher que tá querendo prosperar, que talvez esteja num ambiente que não seja bom pra ela. A gente falou do seu casamento, a gente falou da sua casa, alguns ambientes que podiam ter te parado e não te pararam. Fala com essa mulher, dá o seu recado para ela pensar e colocar em prática, executar igual você executou. É você por você, né? Não escutar as pessoas que não estão te agregando, escutar as pessoas que te impulsionam, que querem o seu bem, pegar aqueles conselhos positivos e levar para sua vida, mas aqueles negativos não internalizar dentro de você. Você sabe o que você é, aonde você quer chegar, quais são os seus sonhos. Então é você por você. Faça acontecer, você vai conseguir. Eu consegui, você também vai conseguir. Tem um Deus lá em cima maravilhoso, honrando, acompanhando, guiando. Então você vai conseguir. Pare de ficar... Às vezes as pessoas falam algumas coisas pra gente por amor mesmo. Mas às vezes não é o que a gente quer pra gente. O que você quer pra você. Então corra atrás do que você quer pra você. Corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Seja feliz. Amém. Obrigada por ter sentado na nossa temporada de podcast de inverno, ter topado. Foi do nada, gente, não estava combinado. Surpresa. A gente trocou ela, vestiu a Miriam. By Miriam, by Night. By Miriam, by Night. Obrigada, Carol, obrigada por tudo. Tamo junto sempre. Tamo junto, obrigada. Gente. E você que nos ouviu, nos assistiu, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Manda, vamos deixar o @ da Carol aqui, que a gente quer ela agora blogueira. Vamos usar os cortes para ela. Vamos deixar o @ aqui embaixo. E até o próximo Líder Maravilha. Um beijo, tchau.